Imagina, obrigado aí, é um prazer estar aqui com vocês, estreando aí a semana do alinhador. Esse projeto aí do Odonto Expert me chamou muita atenção pelo alinhamento com a forma com que a gente pensa a odontologia e o propósito de vida, né, que é o motivo que a gente levanta da cama todo dia para poder ajudar os colegas a tratar cada vez mais pacientes com mais qualidade, com mais rentabilidade, mais lucratividade dentro dos consultórios. E vamos falar um pouco sobre esse propósito, sobre o que está por trás disso e por que a gente chegou a, a essa conclusão de que a tecnologia veio para resgatar o orgulho de ser dentista, né? Acho que é o nosso grande propósito, é usar a tecnologia para recuperar o orgulho de ser dentista, a viabilidade financeira dos nossos consultórios, prestígio social, enfim. Eu venho de uma família de dentistas, né? Meu pai, meu avô são ortodontistas, e fiz a minha graduação aqui, então, na UFMG, fiz o meu mestrado na PUC, tive a oportunidade muito atípica de estudar fora, muito novo, muito no começo da minha carreira, eu tinha 22, 23 anos e recém-formado na graduação, fui para a Universidade de Michigan estudar com o McNamara e a Sharon Brooks, que foi, né, uma das pessoas responsáveis ali pelo desenvolvimento do iCat, e num momento muito embrionário da, da tecnologia para diagnóstico tridimensional na odontologia, né, usando os tomógrafos de feixe cônico. Então, meus dois mentores foram o McNamara no departamento de ortodontia e a Sharon Brooks no departamento de radiologia. E de lá para cá, tomei cada vez mais gosto pela academia, pela parte, né, de pesquisa, e vejo muita necessidade de, como clínico, né, a gente ter produtos desenvolvidos e validados pela, pela evidência científica, né, para a gente fazer uma odontologia baseada em evidências, realmente, mas algo que seja viável para a clínica. Não adianta a gente ficar, né, o eminente teórico, porque a gente sabe ali que a prática, às vezes, ela é um pouco diferente do que a gente vê nos livros, né? Então, a minha missão tripla é de trabalhar na clínica com tecnologia de ponta, com validação científica. Então, vou falar um pouquinho sobre artigo científico, prometo que eu não vou entrar muito em detalhes, mas acho que é importante a gente saber que muito do que a gente faz, né, e os alinhadores hoje já não é mais algo empírico, que falta evidência, falta estudos. Bom, falta estudos, falta conclusões baseadas em bons estudos em praticamente todas as áreas da saúde, né? Mas a gente tem hoje uma base bem sólida para poder nos alicerçar aí na tomada de decisão. Como eu disse, o propósito é ajudar os dentistas a encantar os pacientes com tratamentos de alta precisão, de alta qualidade. Foi com esse intuito que a gente criou a Compass, e eu acho que esse é o nosso maior diferencial. É uma empresa de dentista para dentista. Nós não somos um laboratório que está ali para fazer um trabalho técnico, mas a gente está de ponta a ponta em toda a jornada, desde a coleta das imagens, junto com uma rede de radiologias que compartilha, que comunga desse mesmo propósito, até o diagnóstico dessas imagens, o planejamento das melhores estratégias para a gente conseguir o resultado e o comprometimento com a entrega, né? Acho que a gente ensina todos os funcionários da Compass a tratar cada paciente como se fosse um membro da sua própria família e valorizar e respeitar muito o dentista como grande protagonista do tratamento, mas, ao mesmo tempo, alicerçando essa relação com muita experiência. Então, os dentistas, que são os planejadores,
não são técnicos, são, de fato, né, profissionais experientes que têm vivência clínica, têm como compartilhar esse conhecimento e prestar um serviço de muito mais qualidade no que tange ali ao diagnóstico, ao planejamento, que é uma parte tão importante quanto a qualidade final de um trabalho no laboratório, né? Não adianta ter um aparelho maravilhoso se você errou lá no diagnóstico. A gente vai conversar bastante sobre isso. Então, a Compass, ela nasceu como empresa de diagnóstico, que por um acaso que evoluiu para ser também um laboratório de alta precisão. E essa experiência de ponta a ponta, esse suporte durante toda a jornada, ele é fundamental e um dos principais diferenciais para quem está começando e para quem quer estar sempre evoluindo aí com a gente, porque realmente a gente não para no que tange a desenvolvimento de novas tecnologias para amparar esses tratamentos dentro do consultório. Esse QR Code aí, quem quiser ter o conteúdo dessa apresentação, mais informações, artigos científicos, pode só apontar aí para a tela e você vai ter acesso aí a uma série de conteúdos, tá bom? Muito bem. Essa aí é a minha clínica aqui em BH, a Smiletech, é uma clínica multidisciplinar. A gente tem atendimento de crianças, de adultos, mas em todas as especialidades. E é muito bacana hoje a gente ver como que esses tratamentos multidisciplinares podem fazer grandes transformações na vida dos nossos pacientes, né? Como é a semana do alinhador e a grande maioria é ortodontista, eu não posso deixar de puxar a sardinha para a nossa brasa, porque eu acho que o ortodontista é, de fato, o especialista que tem as melhores condições para ser o grande regente, né, dessa equipe multidisciplinar. A gente tem, na nossa formação, diagnóstico facial, diagnóstico do sorriso, diagnóstico dentário, oclusão, ATM. Então, a gente tem uma condição de conversar com as várias especialidades que é bem peculiar, né? Diferente, às vezes, de um endodontista que tem ali uma missão bem específica, fundamental para os tratamentos, mas para ter uma visão um pouco mais ampla, a gente precisa hoje de ter profissionais que conheçam de diagnóstico de uma forma muito mais abrangente, enxergando o paciente como um todo, não só como um dente, não só como marcada, não só como um sorriso, não só como uma face, né? A gente está cada vez mais ampliando ali a nossa zona de atuação para conseguir o nível de resultado que está sendo buscado pelos pacientes quando entram no nosso consultório. Então, já comentei sobre a minha formação, vou passar um pouco mais rápido aqui. E acho que é muito importante a gente ter né, esse embasamento científico da sua formação acadêmica, mas talvez a parte mais importante de toda a minha vida acadêmica foi poder conhecer pessoas extraordinárias, né, e mentores, ter mentores, acho que é muito importante. E nesse grupo do Odonto Expert, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de ter mentores, pessoas de excelência que já passaram uma série de situações e que vão poder dar mais direcionamento ali, evitar que a gente cometa erros antigos e possa cometer novos erros e crescer com um pouco menos de dor, né? O professor Eustáquio Araújo é, sem dúvida, um dos meus mentores, junto com o meu pai, meu avô, e o Kim Byung-Kim também é um grande amigo e uma pessoa que eu admiro bastante, que tem me ajudado bastante a desenvolver essa nova tecnologia de impressão 3D dos alinhadores. A gente vai trabalhando, né, e crescendo ao longo do tempo, baseado, né, nas experiências de quem veio antes da gente. Então, meu pai, meu avô, meu Zé Grilo, Marcos Grilo, são pessoas que me apoiaram e
Todo conhecimento que vem sendo gerado, ele serve de um degrau para a gente dar o próximo passo na inovação. Nada acontece da noite para o dia, a gente não chegou no nível que a gente está hoje para fazer tratamento de uma grande quantidade de casos com o alinhador. Não é a totalidade, já vou dando o spoiler que o alinhador não é para tudo, não é para todas as pessoas, tem indicação, contraindicação, como qualquer outro aparelho, porque no fim ele é isso, é mais um aparelho, mais uma ferramenta que a gente tem para tratar os pacientes no nosso consultório, e como tudo, ali a gente vai ter que usar a sabedoria e preferencialmente a evidência científica para pautar os nossos tratamentos e conseguir os resultados, né? Porque não adianta você vender um monte de casos de alinhador e não conseguir entregar. Então, acho que esse aí é um aprendizado que tá vindo à medida que as pessoas estão usando a alinhador há mais tempo, né? O Jefferson comentou ali, 50% praticamente, né, um pouco mais, já usam alinhadores. Mas quantos terminam, né, os casos? Como está sendo o grau de satisfação do profissional com a entrega que ele está fazendo? Qual está sendo o grau de satisfação do paciente que está recebendo? Quantos por cento desses pacientes estão sendo finalizados com os alinhadores, quantos precisam de recorrer aos brackets para conseguir uma boa finalização, e qual que é a origem dos problemas, né? A gente vai olhar, muitas vezes, é a falta do diagnóstico e da correta indicação. Então, a gente ir trabalhando, ir crescendo a nossa clínica aos poucos, pautado com bastante segurança, é o que vai garantir 70 anos, 80 anos, 100 anos de consultório lotado, com clientes satisfeitos e a gente podendo dormir com tranquilidade, botando a cabeça no travesseiro, sabendo que a gente entregou o nosso melhor e que os pacientes estão satisfeitos, né? Então, acho que não adianta a gente querer acelerar ao máximo, sair tratando tudo ou pelo menos vendendo um monte de tratamento e achando que a tecnologia vai entregar. A gente tem que ter bastante cautela e, e segurança para poder tratar os pacientes. Então, mais uma vez, acho que aí com a Compass a gente oferece esse nível de tranquilidade, de segurança. Você vai estar fazendo sempre o melhor tratamento baseado no melhor diagnóstico para cada um dos pacientes. Ô, Bruno, Então, diga. aproveitando um gancho aqui do slide que você colocou ali da inovação, da oportunidade, e Uhum. que se de repente você passa daquele ponto de oportunidade, você acaba saindo, ficando Na numa, obsolescência. você fica ali trabalhando com algo que já perdeu a relevância, né? Sim. E pela curva, né, e pelo tanto de ortodontistas que já estão usando, né, e pela quantidade de dentistas, a gente percebe que essa curva de oportunidade para essa nova onda, né, de novo patamar da odontologia, a gente está quase chegando nela, né? Então, assim, eu percebo e sempre comento com o ortodontista aqui da clínica, né, que essa realidade da ferramenta, da ferramenta de alinhador, ela é um pouco diferente de como ele tratava, o ortodontista tratava o paciente com bracket. Como que você consegue aqui ajudar esse dentista que está entrando no mundo da ortodontia para ele se sentir mais seguro e como ele começa com segurança? Porque eu já percebi que muitos, quando estão começando ali o processo de aplicação de alinhadores no consultório, eles ficam um pouco assustados, né, do planejamento, do setup. Muitos não fazem setup, e eu acho que isso é bem interessante de fazer essa observação com os colegas, né, da importância de você estar tratando o seu paciente, de não terceirizar isso por um software. Então, como que você dá essas boas-vindas para quem está começando com alinhador? Como que você pega na mão deles
para eles se sentirem seguros? Eu acho que muitos aqui dos que estão começando e vão começar a trabalhar com alinhadores, gostariam de saber como que a Compass faz esse credenciamento, esse treinamento, esses primeiros casos, né? Eu acho que isso é importante você fazer essa. Legal. Não, ótima intervenção aí. Esse é o slide que eu mais gosto, que eu já fiz, né? Porque tem muita história aí, dá para dar uma aula de 2 horas só com esse slide aí, tá? Você vê lá no fundo, meu avô tá sem gorro, sem máscara, sem luva. Meu pai tá sem o gorro. Então tem a história do EPI dentro do consultório. Se você olhar no canto inferior esquerdo, aí tem a minha marmita periodontal. Eu estou fazendo limpeza para tentar fazer alguma coisa e me diferenciar nesse mercado super competitivo com duas feras que já tinha clientela e eu buscando, né, o meu espaço dentro do mercado. Então, assim, quando a gente quer começar, a gente precisa de mestres, de mentores. Foi por isso que eu mostrei lá o professor Stack, o Kim Byung-Kim, o McNamara. Pô, eu tive grandes mestres e o que me deixa muito feliz de poder contribuir para que outras pessoas possam vir e aprender e dar o próximo passo, e deixar obsoleto, que um dia vai acontecer, como aconteceu com meu avô. Nesse dia aí, estava lá sem luva e o paciente falou, onde você vai colocar essa mão suja? Meu avô falou, imagina, eu lavo a mão entre cada paciente, limpo até debaixo da unha, a luva perde a sensibilidade. Mas o que acontece é que o mercado mudou e o paciente queria que ele calçasse a luva. E a partir do momento que ele não calça mais a luva, que ele resiste à mudança que o mercado tá pedindo, ele começa a entrar numa obsolescência e começa, né, uma oportunidade para o meu pai, que estava vindo ali logo atrás dele, e já entendendo que a luva era importante. Levou, a gente precisa de comprar uma autoclave, não dá para ser mais na marmita. Isso é em 2004, nós já estamos em 2004, tem que ter autoclave, não pode ser estufa. Então, assim, a gente é muito resistente à mudança, né? Só que a mudança ela é inevitável e ela está acontecendo cada vez mais rápido. Então, no nosso processo de onboarding ali, né, temos um credenciamento online, que as pessoas podem assistir ali, são 24 aulas de 30 minutos, mais ou menos, e ele tem um embasamento teórico, mas a hora que chega o paciente, dá aquele frio na barriga para falar, e agora, vamos? A gente tem um suporte pelo WhatsApp, um serviço de pré-diagnóstico que é gratuito. Você manda a documentação, a gente discute o caso, fala o que é melhor, quais são os acessórios, se é um caso bom para quem está começando, qual o nível de experiência que aquele profissional precisa de ter para encarar determinado tipo de caso e tentar passar um pouco da nossa experiência para que ele possa passar um orçamento com segurança, para que ele possa planejar melhor os casos. Então, o nosso suporte começa antes de fazer a documentação. Depois que faz a documentação num centro de radiologia parceiro, com exames de alta qualidade, a gente vai falar um pouco sobre isso, vem a parte de interpretar esses exames, de medir, fazer diagnóstico quantitativo, para ter, de novo, segurança que você está planejando no nível de precisão que a ferramenta hoje permite fazer. Você vai no software, você consegue mexer o dente 0,1 milímetro para a direita, para a esquerda, intruir, extruir, mas quanto que precisa? Não é sair mexendo o dente para um lado e para o outro e montar uma dentadura. Isso aí é serviço do técnico, né? Que pode estar lá na Guatemala, nunca ter visto um paciente na vida, ele sabe alinhar e nivelar os dentes e montar uma dentadura. Agora, fazer um planejamento ortodôntico é bem diferente. E aí a gente conta com os melhores ortodontistas do mundo, que são os ortodontistas brasileiros, com experiência, né, clínica, para poder fazer essa troca de informações, esse suporte, eu não gosto de chamar de consultoria, não, mas é esse bate-papo, né, essa mentoria com o nosso time de planejadores, que tem mais de 100 mil casos tratados. A gente estava fazendo uma conta aí, né, em média, cada planejador vai fazer quase 400 setups por mês. Então, é diferente você trabalhar com uma pessoa que tem, de fato, um conhecimento profundo e utiliza o software há muito tempo, com muita facilidade.
eu não preciso saber mexer em software nenhum. Eu preciso de saber diagnóstico, planejamento e conversar com os ortodontistas da Compass e passar para ele quais são as necessidades de cada caso. E aí, discutindo juntos, os nossos ortodontistas manipulam o software e fazem o planejamento customizado para cada um dos pacientes, né? Muito melhor do que qualquer inteligência artificial. A gente tem visto verdadeiras aberrações aí em termos de planejamento, quando não se sabe o que está fazendo e está só aprovando uma proposta que vem de um técnico ou da inteligência artificial, que ainda não está no nível que a gente gostaria para poder dispensar o ortodontista dessa equação. Então, graças a Deus, ainda somos melhores que as máquinas. Mas até nessa questão da inteligência artificial, a odontologia é uma das poucas, é uma das profissões que não serão substituídas totalmente pela a inteligência artificial. Já tem isso aí como um dado já para a gente. Não, a inteligência artificial não vai conseguir substituir o dentista. Sem Por tudo isso que dúvida, você falou, né? são muitas variáveis e depende muito da interação com o paciente. E a gente tem um organismo vivo ali, né, que precisa, por mais que você faça um planejamento inicial, correções vão precisar de acontecer dependendo do nível de envolvimento que o paciente tem, né, de entrega que ele está tendo do aparelho, se ele está comprometido realmente, se a biologia está respondendo da forma que a gente planejou. Então, o que é interessante é ter essa consultoria não só no início, né, ter essa mentoria não só no início, mas ao longo de todo o tratamento até a entrega das contenções e o monitoramento desses resultados ao longo do tempo. Ô Bruno, você comentou um Diga. negócio aqui que eu achei interessante. Uhum, Eu gosto muito de ver essa questão do encantamento do paciente. Esse setup que você faz, você disponibiliza ele em vídeo, de alguma maneira assim, que o ortodontista vai conseguir apresentar isso para o paciente e ajudar isso aí no encantamento da ferramenta, de mostrar o antes e o depois para o paciente, porque a gente sabe que só o fato de mostrar o antes e o depois é um estímulo para o cérebro, né? Isso aí a gente pode até chamar de gatilho mental, e quando a gente uhum. mostra o antes e o depois, o como ele é e que ele chegou insatisfeito ali com a situação dos dentes dele, e aí você já mostra um ponto B onde ele pode chegar com os dentes dele, o sorriso, como ele vai ficar, isso ajuda muito o dentista. Como que a Compass ajuda nesse encantamento? Legal. Ótima pergunta. A gente ajuda não só com vídeos, né, com as imagens, mas a gente manda também os modelos iniciais e finais, porque tem pacientes que são mais do tátil, né, de pegar. Então, quando você recebe os primeiros alinhadores, vão também os modelos para você ter sempre aquela comparação, e é muito legal você usar isso para manter o paciente sempre motivado. Fala, olha como é que estava, olha como é que está, olha no espelho como está agora. E ele volta, olha, e aquilo acaba virando até um troféu, sabe? Cada troca de alinhadores a cada 10 dias, 14 dias, é um passo em direção àquele objetivo que foi combinado em conjunto. Então, esse encantamento, começa com os vídeos, mas chega com a caixa que eu vou mostrar para vocês, né? Tem uma caixa do paciente maravilhosa, com todo o cuidado da embalagem, para que ele tenha uma experiência ali de encantamento quando está recebendo os primeiros alinhadores. E isso pode ser tão rápido, Jefferson, que a gente consegue mandar esses primeiros alinhadores para o dentista em questão de 3 dias. Você já ter, em 3 dias úteis, o envio do que a gente chama de placa zero, ou os alinhadores iniciais, para o paciente colocar em boca, sentir a experiência de como que estar com o alinhador, aprender a colocar, tirar, falar, enquanto a gente está
fazemos ajustes no planejamento para fazer a instalação dos attachments numa segunda consulta. Então, é uma estratégia muito interessante Interessante. você começar com uma fase de adequação, de uma semana ou 2 semanas, esse senso de agilidade ajuda muito no fechamento, sabe assim? Ah, vamos começar? Vamos, não, já começa semana que vem, você pode vir, que nós vamos instalar seus alinhadores e eu vou te apresentar o planejamento. Aí ele vê o modelo, vê a tecnologia, vê a caixa, e aí você abre o computador e vai mostrar para ele o resultado de como é o E esse objetivo que ele vídeo, fica no final, né? é sempre enviado para o colega, né, para o ortodontista. Sempre, Porque aí ele sempre. pode criar um banco de imagens, de vídeos, de setups de pacientes de uma mesma classe ou de um mesmo processo de tratamento, que são parecidos, né? Sim, Então, eu vou tratar do Bruno, só que eu tenho o setup do Robert, e aí eu mostro para o Bruno, no hoje, sim, naquela primeira consulta, um caso parecido, como foi a finalização, e aí na outra semana você já manda um alinhador, uma placa zero, onde ele já vai sentir a experiência de como vai ser ao longo do tratamento sentir o tato mesmo, né? Sentir na boca ali como é colocar e tirar a placa. Em uma semana, o planejamento, o setup com a sua equipe está pronto. Então, da consulta ali inicial, onde vai encantar o paciente e fechar o plano de tratamento, em uma semana você já tem a finalização e essa placa inicial ali. exato. Interessante. Essa é a estratégia que eu adoto e muitos colegas adotam dentro do consultório, né? Esse é o nosso site, né? A Professional Center, é onde são enviados os arquivos e é onde eu recebo de volta o planejamento para aprovação. Então, essa plataforma, ela está disponível, né, para acesso, e aí todos os pedidos são feitos online e todos os resultados são recebidos e armazenados aqui. Então, quando eu chego nos meus pedidos, eu tenho a lista aqui de todos os meus pedidos já, já armazenados aqui, né? Só está traduzido aqui para o inglês, deixa eu voltar para o português aqui. Então, a hora que eu vou fazer um pedido, eu entro aqui em ortodontia e eu tenho o ortoliner, o diagnóstico, que é gratuito. Então, se eu não quiser fazer pelo WhatsApp, quiser já enviar as imagens por aqui, já faço a avaliação gratuita do caso. Né? Se eu quero o offline, se eu quero só os arquivos para imprimir dentro do meu próprio consultório, a Compass fornece os arquivos para quem já tem uma demanda, ou tem um conhecimento, tem uma impressora e quer fazer, quer ganhar agilidade, a gente manda os arquivos para uma produção local. Nós temos planos de recorrência, que é como se fosse assinatura, né? De um par, 2 pares, 3 pares por mês para tratamentos mais rápidos, com uma mensalidade um pouco mais alta, ou tratamentos um pouco mais longos, com uma mensalidade um pouco mais acessível, para tornar realmente os tratamentos com alinhadores acessíveis para o maior número de pessoas possível. E além dos alinhadores, a gente tem os outros serviços, MARC, os retainers, né, que são as contenções, guias para colagem de brackets. Então, quando eu vou fazer o pedido de um alinhador, eu coloco o, o nome, o sobrenome, e salvo. Só preciso de para criar um paciente novo, só preciso do nome e sobrenome. E aí eu vou ter. Já tem o planejamento virtual? Não, se eu não tenho software, eu vou usar o serviço de planejamento da Compass e vou ter essa mentoria para cada um dos casos, né? E aí eu posso ter já pré-determinado, eu já tenho mais experiência, qual é o pacote. A gente tem o Six, o Lite, o Full, o One, o Pro, dependendo da complexidade, né, do tratamento, do plano de tratamento que está sendo proposto, eu vou precisar de 6 meses, 1 ano, 2 anos de tratamento. Então, eu vou tendo aqui o acúmulo dos valores, e aqui tem a placa zero, e aí, no final, eu simplesmente
faço o meu check-out e, e aí vou partir para o pagamento, e aí pode ser na recorrência, pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, enfim, tem várias formas de pagamento e quem quiser, né, pedir nesse, nesse QR Code que eu mostrei aqui para vocês, que eu peguei aqui, vocês vão receber aí um desconto de 20% para fazer o pedido. No primeiro caso, tá? Muito bem. Claro, Jefferson, eu não sei pelo fluxo, um pouco mais do passo a passo, quais são os exames que são necessários, mas como que é esse encantamento ficou claro, né? Pô, ficou bem legal. Ah, É bacana, diferente essa questão aí da placa. Achei interessante. legal. Então, a gente começou lá em 2007 com o diagnóstico craniofacial tridimensional, o primeiro protocolo de cefalometria 3D, foi o protocolo Compass, né? A partir dele aí outros vieram, SEG, SIM, enfim, alguns fora do Brasil também, mas isso vem crescendo, né? A adoção do uso da tomografia para diagnóstico em todas as especialidades, não é só na ortodontia. E a gente foi desenvolvendo ali, ano após ano, trazendo tecnologia, trazendo as melhores impressoras, trazendo os melhores scanners e desenvolvendo as soluções. Porque não adianta ter uma impressora, não adianta ter um scanner, não adianta ter o software. Eu preciso de ter a maneira que tudo isso se comunica, né? Como que isso, de fato, vai me ajudar a fazer um tratamento melhor para o meu paciente, né? A tecnologia, por si só, ela é encantadora, mas se não entregar resultado mais rápido, reduzindo o custo e aumentando a previsibilidade, não faz sentido. Então, ao longo desses anos, a gente está num processo de desenvolvimento de tecnologias contínuo na área de cirurgia, implante, prótese, e mais recentemente nós trouxemos a próxima geração de alinhadores, que são os alinhadores feitos diretamente nas impressoras 3D. E sempre o objetivo é trazer isso para o maior número de pessoas possível, né? A gente sabe que a realidade aí dos consultórios hoje, a grande maioria dos tratamentos estão sendo feitos ali com mensalidades na casa de R$ 150, e como que a gente faz isso ser acessível para esse público, né? Público C, público B. Hoje a gente está conseguindo trabalhar ali com, em alguns casos, 36 parcelas de R$ 250, já um tratamento com alinhadores de alta qualidade, com planejamento, com previsibilidade. Então, com o Ortoliner, a gente está cada vez mais expandindo essa esfera ali, a azul, para atender diferentes faixas econômicas e ampliar a acessibilidade de todos a esse tipo de tratamento. A maioria dos casos hoje tem um valor aproximado ali de R$ 12.000, varia de 6 até 24 mil, dependendo de onde está seu consultório, do tempo de, de mercado que tem, da sua experiência, da sua clientela, né? Mas a grande maioria dos tratamentos hoje tem mais ou menos esse valor. E a gente, então, vai trabalhar com o paciente Ô, fazendo a Bruno, documentação. Diga aí. te interromper de novo aqui, mas é que eu vou direcionando aqui para as dúvidas que eu Uhum, percebi que eles têm ao longo do tempo aqui. Por exemplo, ali você já tem, então, um financiamento próprio, onde você uhum, divide em até 36 vezes o tratamento pró, isso. certo? E aí, as outras partes ali é o que geralmente o mercado está cobrando, né? Então, se o colega tem o custo de 36 de 250, ele promove ali também para o paciente dele um financiamento onde ele vai ter a mensalidade, em vez de receber tudo à vista ou em menor parcela, ele mesmo consegue fazer isso aí diretamente, porque você já parcela em 36 vezes
e aí ele pode usar um cartão recorrente ou alguma ferramenta e já está disponibilizando isso para a gente no consultório, certo? Essa é a ideia. Obrigado, obrigado pela pergunta e não, deixa eu explicar. Esse é o valor de média de cobrado do cliente final. Então, nós temos um plano de assinatura em até 36 vezes de R$ 150. E ali coloca uma margem de R$ 100 na mensalidade e faz ali um tratamento em 36 de 250 já o preço para o cliente final, tá? E com a possibilidade ali de 24 vezes de R$ 239, quando a gente está falando do clube, eu vou explicar um pouco mais sobre esse modelo da recorrência e do parcelamento, mas a ideia é construir tudo para que a gente consiga atender os pacientes com uma mensalidade que cabe dentro do orçamento de qualquer um que está buscando um tratamento ortodôntico de qualidade com os alinhadores, de maneira muito competitiva. A gente consegue viabilizar isso para o público A, para o público B e para o público C. Esse Talvez clube, precise. esse clube, então, Bruno, é uma forma que a Compass trabalha com aquele profissional que, vamos dizer assim, escolhe trabalhar mais com a Compass. Seria tipo porque tem algumas empresas que quanto mais você pede, mais vai ganhando desconto, e esse Uhum. clube é uma forma de quanto mais você está se relacionando com a Compass, você ganha esse benefício aí do parcelamento, do bônus, essas coisas assim, é isso? Não, a gente tem o plano de fidelidade com esses Ah, descontos também, mas isso é uma progressivos, né? forma, e isso daqui, o É um clube é uma benefício a forma de. mais. Isso, o clube é Tá, uma forma entendi. de. Deixa eu te mostrar aqui, tá um pouquinho para frente aqui o clube. Eu estou intervindo aqui na palestra, pegando os ganchos, é porque no questionário que eles foram me respondendo, eles foram perguntando o que teria de diferencial nas empresas, o que eu poderia usar no meu dia a dia, qual que é a inovação. E querendo ou não, você está trazendo aqui uma inovação de relacionamento, né? Porque às vezes a gente, quando fala em inovação, e eu tinha isso na cabeça, até eu entrar nos MBAs que eu já fiz, inovação para mim era tecnologia. E aí, o simples fato da gente mudar a forma de relacionar com o cliente, melhorando essa experiência dele, né, de levar ele do ponto A para o ponto B de uma forma diferente, onde ele se sente mais encantado, já é uma inovação. Então, eu percebi aqui que você tem uma forma inovadora que eu não conhecia em outras empresas, por isso que eu estou chamando a atenção, porque esse é o objetivo aqui dos radiologistas da Odonto Expert, é trazer essas diferenças aqui que de repente ninguém conhecia. Eu não conhecia É, isso. Então, é uma forma interessante que você inovou no relacionamento, fora da progressividade de desconto, para quanto mais trabalhar com você, você tem esse parcelamento próprio, esse clube, que é um isso, benefício que vai ajudar ele exatamente nessa venda para o paciente, né? É isso mesmo. exato. Esse aí é a nossa tabela, né, de valores. Então, a gente tem várias categorias: bronze, prata, ouro, diamante, rubi, esmeralda, topázio imperial aqui, que é a nossa pedra preciosa de Minas, são os clientes que têm maior volume de consumo e têm maior nível de desconto, né? A gente está oferecendo para os parceiros aqui do Odonto Expert esses 20% de desconto na categoria rubi, e à medida que o relacionamento vai aumentando, o desconto também vai crescendo proporcionalmente. Mas o Club é um dos produtos, que é essa última linha aqui embaixo, olha, aonde ele parte de uma mensalidade de R$ 299 e pode chegar até R$ 209, isso num plano mensal, aonde o dentista recebe mês a mês 2 pares de alinhadores. Então, como que a gente propõe que isso aconteça, né? O modelo de negócio que está sendo mais utilizado hoje com o Club é cobrar uma entrada do paciente
e parcelar o restante pelo tempo de tratamento. Essa entrada pode ser de R$ 1.000, pode ser de 2.000, pode ser de 4.000, pode ser de 10, de 20, enfim. Você vai estipular qual é o valor dessa entrada. E essa entrada ela é 100% sua. É lucro. Fechou o caso, você tem R$ 4.000 injetado no seu caixa. Tá? E depois você vai pagar mensalmente um valor ali que varia de 150 a R$ 400, dependendo do número de alinhadores que você quer por mês, mas em média 2 pares de alinhador por mês é o que a gente recomenda. E aí no valor de 239 por mês você ainda tem um lucro todo mês, além daquele valor inicial que entra direto, que é referente a exatamente essa etapa de diagnóstico, planejamento e instalação do aparelho. Isso é 100% seu, né? Como dentista, é o seu lucro que é antecipado. Então, voltei demais aqui. A ideia é que com o plano eliminar a necessidade de capital de giro, então eu não preciso de usar o meu dinheiro para financiar o meu paciente. Eu não eliminar a inadimplência. Eu não tenho risco de inadimplência. Eu não faço um compromisso com uma empresa de que eu vou usar alinhadores durante 5 anos e eu não fico correndo o risco de alguma coisa acontecer e eu ficar com aqueles boletos para pagar sem ter a receita. É sempre fluxo de caixa positivo. Eu recebo, eu pago, eu entrego. Eu recebo, eu pago a contas, aí eu entrego os alinhadores. Então, é um modelo onde a gente tem um loop sempre positivo, né? E um fluxo de caixa sempre positivo. Isso gera um melhor controle financeiro do consultório. Cansei de ver amigos super endividados com uma enxurrada de boletos que vem chegando e às vezes não tem uma receita que está acompanhando aquele fluxo de caixa, né? E podendo até chegar a reduzir também os impostos e aumentar a margem de lucro, porque no clube ainda existe uma modalidade onde você pode fazer o split e pagar os impostos somente da sua margem de lucro. A gente tira a nota direto para o paciente. Alguns colegas optam por fazer essa forma de separar as notas fiscais, o que é produto, o que é serviço. Isso ajuda a aumentar as margens de lucro da, da clínica. Tá? E para o paciente, a vantagem é que não compromete o limite do cartão de crédito, né? Ele vai sendo cobrado mensalmente. No próprio site da Compass você não precisa de comprar uma maquininha, não precisa de pagar a mensalidade da maquininha. No próprio site da Compass tem a ferramenta para você mandar essa cobrança recorrente para o seu paciente e receber todos os meses o valor da mensalidade ali, né? Então, o Club é esse modelo que é super inovador, uma forma nova de relacionar, como você disse, e a gente já trabalha dessa forma, o Jefferson, desde 2019. Então, toda a estrutura aqui no nosso site, vou voltar aqui para mostrar para você como que a gente faz O o pedido. paciente passa o cartão, ele paga diretamente no seu aplicativo. Isso, ele paga diretamente no aplicativo, a gente retém a parte que é da compra e o restante deposita na sua conta. E você escolhe se você quer separar as notas fiscais ou não. Entendi. Então, se eu Não for vou aqui, precisar de uma maquininha para fazer recorrência, para fazer o recebimento, nada. Você criou esse sistema isso, checkout aqui, onde eu faço o pagamento e você promove ali a distribuição das partes e isso, o paciente pega e paga a parte direta do alinhador para compras e o excedente volta para o dentista na conta dele. exatamente. Já tem todo esse Sem, mecanismo sem dentro do nosso taxa de próprio, administração. sem Tem que taxa nenhuma de descontar administração. 2%, 4%. Não. Tá, É R$ 1 para cada retirada que você fizer, além de uma retirada mensal. É R$ 1 para você. Eu quero todo dia vai pagar R$ 30 para você retirar todo dia, fazer a retirada. entendi. Tá? Então, aqui eu faço bem, é bem fácil fazer a adesão ao Compass Fácil.
coloco aqui se é pessoa física ou pessoa jurídica, coloco os meus dados, envio aqui uma foto da carteira de identidade, qual que é a agência e a conta onde a gente vai fazer o depósito, e o dinheiro já vai cair automaticamente lá para você. Deixa eu desconectar aqui dessa minha conta, que é o meu cadastro que está na pessoa jurídica. Eu vou entrar aqui na minha pessoa jurídica, Antônio Odontogrivel, e aí eu vou fazer aqui o pedido do Autoliner Club. E então já não preciso de cadastrar de novo, porque eu já coloquei o Jefferson aqui. E aí, você já tem o planejamento? Se eu já tenho, né, eu já fiz o planejamento anteriormente, eu não vou pagar nada. Eu só vou pagar aqui as 24 prestações de 299. Vocês estando na categoria Rubi, vai ser 239. Ou eu posso colocar aqui que vai ser 12 meses de tratamento. E aí eu vou finalizar, eu vou pagar 12 prestações de 299 nesse caso. Se eu quiser cobrar uma entrada maior, eu posso cobrar uma entrada maior. E se eu quiser cobrar do paciente qualquer valor acima disso aqui, vamos supor que eu quero cobrar R$ 9.000, que vai vir para mim. Vai ser R$ 9.000 parcelado em 12 vezes. Então, eu vou selecionar aqui quem que é o responsável pelo pagamento e vou finalizar aqui o meu pedido. Foi feito aqui né, a cobrança recorrente. Se eu quiser colocar aqui o paciente, que vai ser o responsável pelo pagamento, né? Nesse caso aqui eu coloquei um valor adicional de R$ 9.000, então, em 12 vezes, eu vou colocar aqui o seu telefone, Jefferson, qual que é? Não, vou pôr o seu não, deixa eu pôr o meu. Pode pôr aí, pode falar. Pode falar? Qual que é? Pode, 34 Ah, 9 hum, 8842 hum. 0547. Então, agora, eu vou botar, desculpa, você... eu vou fazer isso aqui, tinha fechado aqui lá. Então, aqui eu coloquei diferente da outra vez, eu coloquei que eu não tenho planejamento, ele vai cobrar 450 de entrada e as duas parcelas de R$ 299. Aí aqui agora eu vou colocar aqui o Jefferson, que vai ser o 34 9 8842 8842 0547. 547. Vou colocar aqui que o Jefferson vai pagar R$ 9.000, além dos 4.000 aqui, vai dar R$ 13.000 total desse seu tratamento. Tá, Jefferson? Você vai receber um SMS aí no seu celular com os dados para você colocar o seu cartão de crédito, e ele vai cobrar R$ 1.000 por mês, não vai comprometer R$ 13.000 do seu tratamento, mas vai cobrar R$ 1.000 cada mês. E aí você vai colocar aqui o valor que for, né? Tá? Vamos supor que era para dar 12, eu colocaria aqui 8.000, né? E aí seriam 12 parcelas de R$ 1.000 redondo. Entendi. Bem Entendeu? legal. Então, a nossa apresentação.
Bom, então, no fluxo digital, né, em todas as especialidades, a gente vai ter o paciente indo até um centro de imagem para fazer a documentação, e aí vai ter a tomografia, o escaneamento, a panorâmica, a pele, enfim, os exames que a gente for solicitar. Depois, esses exames vão ser estudados, medidos. Então, se eu tenho um escaneamento intraoral, nós vamos fazer uma análise de modelo, análise de Bolton, análise de Moyers, Tanaka-Johnson, as análises de modelo. Eu fiz uma tomografia, vou fazer o protocolo Compass, eu vou medir o desvio de linha média, as simetrias faciais, posição da articulação temporomandibular, tecido mole, tecido duro, enfim, a gente vai ter um diagnóstico quantitativo. A partir desse diagnóstico, vai ser feito um planejamento, e esse planejamento vai ser discutido com os especialistas da Compass, nessa mentoria, e vai e volta, troca informação. Normalmente isso é feito de forma muito rápida, através de uma videoconferência, em 5, 10 minutos, você faz os ajustes no setup, conversando com o ortodontista, o mentor aqui da Compass, né? E aí, uma vez que você aprovou, aí vai para a produção e a gente faz o envio diretamente para você. Isso funciona na cirurgia ortognática, né? A cirurgião do bucomaxilo do mundo inteiro planeja com a gente, são mais de 7.000 cirurgias feitas. Na parte de cirurgia guiada para implantes, também, caso unitário, casos múltiplos. Na parte de prótese, o fluxo é o mesmo. É fazer as imagens, fazer o diagnóstico, fazer o planejamento, discutir esse planejamento até aprovar. Quando está aprovado, vai ser produzido, né? Nos alinhadores, na odontopediatria, na harmonização, na endo, na pele, na radiologia. Esse fluxo, ele é o fluxo digital na odontologia para todas as especialidades. Scan, diagnostica, planeja e produz. Na cirurgia, planeja as osteotomias, no marco, planeja a posição dos mini-implantes. Na endodontia, a gente vai fazer a desobstrução de canais calcificados, ou de pinos de fibra que foram fraturados. Em segundos, faz a desobstrução desses canais endodônticos. Usando a mesma tecnologia da cirurgia guiada para os implantes, a gente faz o tratamento endodôntico guiado. Na parte de prótese, a gente tem o fluxo da mesma forma, faz a documentação, e aí na prótese a gente é um pouco mais criterioso ainda com a qualidade das fotografias, né? Tem um protocolo fotográfico um pouco mais específico com a seleção de cores, e tem sempre a opção de escanear ou o modelo de gesso ou já fazer um escaneamento intraoral. A gente sabe que nem todo mundo tem um scanner intraoral e não precisa de ter um scanner intraoral para começar a trabalhar com fluxo digital. A gente pode sempre fazer o escaneamento do modelo, né? Isso pode ser feito dentro de uma radiologia parceira da Compass, ou você pode enviar diretamente os modelos que a gente faz esse escaneamento sem custo na Compass. Você só vai ter o custo do envio do modelo, tá? E aí faz o design, a aprovação do design, até fazer a produção do trabalho. Voltando. Se você quiser ter um scanner no seu consultório, hoje está super fácil. Basta um caso de alinhador ou R$ 6.000 em serviços. Você tem a oportunidade de fazer um aluguel desse scanner por R$ 1.000. Se você tiver um volume de serviços de R$ 12.000, esse scanner pode sair sem custo nenhum. Vai ter um comodato no scanner sem custo, tá? E a gente tem essa modalidade aí também para os nossos parceiros das clínicas de radiologia da rede Compass, com as condições bem interessantes para as clínicas de radiologia que querem se equipar com essa tecnologia e oferecer os melhores serviços aí para os dentistas nas regiões. Hoje nós temos 320 clínicas de radiologia parceiras da rede Compass. Na prótese, a gente tem trabalhado muito com as resinas ricas em cerâmica. Então, a cerâmica fria, que tem sido chamada aí mundialmente, são restaurações definitivas, com garantia de 10 anos, registro FDA, CE, Anvisa, que são feitas
impressas e não fresadas. Essa é a grande revolução da prótese, são as cerâmicas frias, a impressão de próteses definitivas com alta carga cerâmica. 60, 70, 80% de carga cerâmica, dependendo do material que está sendo usado, se é prótese unitária, múltiplas. De novo, o nosso propósito é ajudar os dentistas em todas as especialidades a usar a tecnologia a nosso favor, conseguir fazer um trabalho 1000 vezes superior a uma metalocerâmica com um custo menor do que o de uma metalocerâmica. Uma coroa hoje metal free, usando essa tecnologia, custa menos de R$ 350. E a gente pode usar essa tecnologia também para restaurar dentes descidos. Nós criamos uma biblioteca de dentes descidos, onde a gente faz a prótese CAD/CAM também na odontopediatria. E aí a gente vai conseguir usar todos os recursos, né, de manipulação do software, onde os ajustes também já são feitos previamente nessa prótese indireta. Ela é polida, acabada, maquiada, chega pronto para fazer a instalação, mas também já está ajustada à oclusão do paciente, que ela é ajustada num articulador virtual. A gente tem uma consulta super rápida, super confortável para o paciente, e nem sempre é tão fácil de a gente fazer esse tipo de restauração, né, numa criança ali de 5 anos de idade, de maneira direta, né? E a gente aprendeu isso fazendo durante muitos anos, meu pai, meu avô, as pistas diretas, né? O próprio nome já diz, fazer os planos inclinados para fazer as mudanças de postura, o avanço ou o recuo, correção de medidas cruzadas, unilaterais ou bilaterais, cruzadas anteriores, usando esses dispositivos, esses build-ups de resina, que hoje eles já vêm pronto para uma cimentação, como se fosse um tabletop da prótese. Essas pistas, elas podem ser usadas conjugada com os alinhadores para fazer a ação ortopédica, enquanto o alinhador está fazendo a movimentação ortodôntica. Então, o Ortholine, o fluxo, segue os mesmos fluxos das outras especialidades da odontologia. A gente vai começar com os exames, fazer um bom diagnóstico e aí fazer um melhor planejamento. A gente tem um universo enorme de pacientes, né, que querem tratar. 30% dos casos podem ser tratados exclusivamente com os alinhadores. São os pacientes classe 1 com más oclusões leves e moderadas. Se eu quiser expandir essa quantidade de casos que eu vou tratar com os alinhadores, eu posso chegar a tratar 60%, 70% dos casos se eu começo a usar botões, elásticos, mini implantes. Então, eu não posso ter expectativa de resolver tudo exclusivamente com alinhadores. Mas no meu consultório, eu posso dizer que eu trato 99% dos meus pacientes com alinhadores. Não de forma exclusiva, sempre usando outros dispositivos, sempre que necessário, usando outros dispositivos, até mecânicas seccionais, colam um bracket, colocam um mini implante, usam um elástico, criam um binário. Então, eu só vou conseguir tratar exclusivamente com alinhadores casos onde o paciente já é classe 1, senão ele vai ter que usar botões elásticos e outros acessórios. Eu vou receber uma sequência de alinhadores. Normalmente, a Compass a gente envia de 12 em 12 pares de alinhadores para tratamentos de 6 em 6 meses você tem um checkpoint. Então, isso é uma outra diferença das outras empresas, que a gente não envia todos os alinhadores de uma vez, a não ser que o dentista solicite dessa forma. Fala, Bruno, eu quero receber os 100 de uma vez. Tudo bem, a gente vai mandar. Mas se você seguir a nossa orientação e a cada 6 meses fazer um novo escaneamento, mapear se aquilo está sendo planejado, de fato está sendo obtido, as chances de sucesso de terminar o tratamento num espaço de tempo reduzido, elas são muito maiores. Então, a gente recomenda sempre fazer esse tratamento nesses sprints de 6 em 6 meses. E quer dizer que eu vou precisar sempre de fazer um novo escaneamento? Não. Às vezes eu chego na 12ª placa e ela está encaixando perfeitamente,
eu já posso simplesmente solicitar que o restante das placas sejam enviadas, as próximas 12 placas sejam enviadas, sem ter que replanejar o caso, sem ter que reescanear, simplesmente porque eu tenho um alinhador que está bem adaptado. A gente chama isso de tracking. Eu tenho um tratamento que está nos trilhos. Mas é muito importante que a gente tenha como fazer correções, porque às vezes ele começa a desviar um pouquinho do trilho e a gente consegue voltar esse tratamento para melhor condução se a gente tem um monitoramento um pouco mais próximo. Ô, No Bruno, caso do, no caso do clube, aí são enviados as placas do mês a mês, são enviadas as placas e eu posso fazer a qualquer momento correções no meu tratamento. ô, Bruno, Diga, Gerson. te interromper de novo aqui, porque eu acho interessante essa questão de 6 em 6 meses você faz a checagem e você consegue, se o dentista fizer o escaneamento, você consegue mostrar para o paciente, comparando o scanner inicial e o segundo, depois comparando o segundo com o terceiro, porque Isso, isso para mim, quando a gente começa a estudar questão de como o cérebro funciona, essa questão do encantamento, do paciente ver o valor naquele serviço que a gente está fazendo, eu vejo essa ferramenta pouco utilizada pelo ortodontista e eu vejo como uma possibilidade muito grande de agregar um valor e de um posicionamento para o paciente que o dentista vai passar a ser enxergado de outra maneira pelo paciente. Porque a primeira coisa que o dentista pensa é: isso vai ser um custo a mais para o paciente. Só que se ele muda o paradigma, muda a forma como ele olha o mapa ali, ele passa a usar um outro mapa para interpretar o território. Né? E eu costumo usar muito essa questão de um óculos ou de um mapa para fazer a interpretação do território. E mostrar para o paciente que isso, na verdade, é um cuidado extra que o colega tem para determinar e acompanhar se cada dente está movimentando conforme ele planejou juntamente com a Compass, ele não vai ver isso como uma despesa, ele vai ver isso como uma oportunidade de saber se o tratamento dele vai chegar no final conforme ele planejou e conforme ele alinhou a expectativa dele ali no início do tratamento. Então, eu acho exatamente. essa ferramenta de comparar de tempos em tempos um escaneamento com o outro, eu acho fantástico. A gente faz essa sobreposição sem custos, tá, Jefferson? E a gente incentiva cada vez mais para a gente ter esse monitoramento. E eu vou te falar, né, dentro do tema gestão e trazendo um pouco do marketing também por trás disso, não tem um paciente que vê a sobreposição que não fala, nossa, me manda, deixa eu tirar uma foto aqui da tela do computador e faz uma repostagem e mostra, pô, olha como é que estava, olha como é que está em 6 meses, olha como foi rápido, olha, né, ele fica entusiasmado e isso é muito importante, você ter o paciente com você entusiasmado, empenhado, Publicidade usando os espontânea, né? alinhadores. Publicidade espontânea. Então, é ideal para quem trabalha com a própria imagem, né? Não quer prejudicar o sorriso enquanto está com o tratamento. E cada vez mais os pacientes adultos têm buscado essa opção dentro dos consultórios, né? A gente tem visto o crescimento exponencial aí da adesão dos alinhadores nos consultórios. Muito A gente legal. começa com o melhor diagnóstico possível. Idealmente, uma tomografia de face, para a gente poder ver as raízes, os limites biológicos, a articulação, as vias aéreas, levar tudo isso em consideração quando a gente está fazendo o planejamento. Idealmente, eu vou trabalhar com escaneamento intraoral. A gente sabe que não vive no mundo ideal. Então, às vezes, pode ser escaneado um modelinho de gesso e pode ser trabalhado uma panorâmica e uma teleradiografia. O padrão ouro de documentação é uma tomografia de face com escaneamento intraoral. A documentação mínima é uma PAN e tele e um modelo de gesso vazado no gesso especial, tipo 4, né? Não pode ser ali no gesso comum, porque fratura com muita facilidade e aí você vai acabar tendo um aparelho que não vai estar tão bem adaptado na boca do paciente.
E aí, no computador, a gente vai fazer, né, a simulação, a movimentação dos dentes no ambiente virtual. E aí, a hora que essa simulação tá, tá ok, aí a gente vai ver todos os pontos de contato, né, a desoclusão. Quando ela está aprovada, parte então para a impressão dos modelos. E, em cima desses modelos, a termoclassificação dos alinhadores vão ser depois gravados a laser, identificados, reportados, para que o tratamento então aconteça ali com esses checkpoints a cada 6 meses. Então, documentação, modelo digital, planejamento, e aí a gente vai escolher o pacote 6, 12, 24, 48, ou 100 alinhadores, dependendo ali do grau de severidade da maloclusão. A gente tem que ter um excelente modelo digital, senão o resultado não vai vir. A gente tem que ter um excelente planejamento, né, um excelente diagnóstico, um excelente planejamento, tem que ter uma excelente impressora, tem que ter um excelente plástico, tudo é importante. Todos esses elos são importantes, se a gente quiser ter o resultado. E os modelos, eles funcionam ali como uma ferramenta de marketing absurda. Os pacientes adoram ver a simulação, mas quando pega o modelinho e fala, nossa, meus dentinhos, nossa, que legal. Para muitos é a primeira vez que está pegando um objeto feito numa impressora 3D, sabe? Então, também tem esse benefício extra aí da, dessa sensação tátil de trabalhar todos os sentidos quando a gente está conversando com o paciente. Então, a gente envia, além dos alinhadores, a gente envia também os modelos, se o dentista quiser, de todas as etapas, tem um custo adicional de R$ 10 por cada modelinho que a gente manda, mas normalmente a gente já manda sem nenhum custo extra o modelo inicial e o modelo final exatamente para ter essas duas referências de como está e de como vai ficar o tratamento no final. E os pacotes, né? Tem os pacotes de 6, 12, 24, 48 e 100 alinhadores. Os 6 são pequenas recidivas numa única arcada, então tem um alinhamentozinho inferior, soltou a contenção, abriu um diastema. Esse é um tratamento SIX. O tratamento light que eu tenho, abriu um diastema e apinhou. As duas arcadas estão com uma maloclusão leve. Né? Os moderados, já vou fazer tratamentos de 6 meses, que é o Ortholiner Full. Os tratamentos de 1 ano, é o Ortholiner One. Eu tenho apanhamentos, diastemas mais severos, né, moderados e severos. E aí eu preciso de fazer expansão, mas o paciente ainda é classe 1. Quando eu tenho um paciente classe 2 ou classe 3, onde eu preciso de fazer correções sagitais ou corrigir uma mordida cruzada, aí a gente já está falando do Ortholiner Pro, de tratamentos que vão variar de 1 a 2 anos. E 90% ou mais dos tratamentos são finalizados dentro desse espaço, até 2 anos. Tá? Não existe razão para um tratamento durar mais do que 2 anos se a gente está trabalhando aqui com casos sem extração dentária. Tá? Casos hoje com alinhador, a grande contraindicação para os alinhadores seria a extração de dentes, onde a gente tem uma necessidade de fazer grandes movimentos de raízes. E esses casos, é melhor a gente pensar numa ortodontia híbrida, fechar os espaços com o aparelho fixo e depois finalizar o caso com os alinhadores. É isso que a literatura mostra para a gente. Ô, Bruno, a Diga. Dalila mandou uma pergunta aqui para você, perguntando sobre casos de mordida aberta. Casos de mordida aberta são muito bons para alinhadores, na grande maioria. O alinhador ele é muito bom na intrusão de dentes posteriores para fechamento da mordida. É muito difícil fazer extrusão anterior, mas são poucos casos onde a gente precisa de grande extrusão anterior. A gente está cada vez mais preocupado com a exposição dos incisivos. Então, o alinhador ele vai muito bem, principalmente nos casos de mordida aberta, que estão acompanhados de biprotrusão dentária, que quando a gente faz a inclinação lingual, que é o melhor movimento que o alinhador faz,
inclinar para linguar as coroas dos dentes. E combina isso com a intrusão posterior, o fechamento da mordida ele acontece porque são movimentos sinérgicos. Retroinclinar e extruir acontece uma extrusão relativa com a inclinação lingual dos dentes que estão muito vestibularizados. A mordida aberta normalmente tem esse aspecto, né? A interposição da língua acaba projetando, você consegue incluir dentes posteriores e retroinclinar os anteriores e tem um índice de sucesso bem grande com a mordida aberta. O que o alinhador não faz bem? Movimentos de raiz mesodistal, porque o plástico ele está em contato com a superfície vestibular e lingual. Raramente você tem o plástico abraçando a mesial e a distal. Então, eu tenho um bom controle de rotação de dentes, um bom controle de inclinação das coroas no sentido vestibulolingual, mas eu não tenho um bom controle da inclinação mesodistal das raízes, daí a dificuldade de se tratar casos com extração que normalmente envolve uma quantidade de movimento mesodistal de raiz maior, né? A translação, principalmente ali do canino. Quando é um mapeamento muito grande, o canino está com uma inclinação de coroa, mas o ápice das raízes está bem posicionado, esses são os casos que normalmente você vai ver aí em congressos, lá, caso de extração com alinhador. São casos bem selecionados onde o ápice da raiz do canino já está bem posicionado. Tá? Bom, então, um overview aí do mercado, né, tem crescido muito o número de casos de alinhadores aqui no Brasil. A gente pensar que em 2015 eram menos de 10 mil casos tratados por ano. Em 2020 já foram mais de 100 mil casos. A gente deve bater 500 mil casos tratados em 2025 e aproximando ali de 1 milhão de casos até o final dessa década, aí, né, até 2030. Então, a expectativa é que vai realmente triplicar nos próximos 5 anos. Então, 300% de crescimento é um crescimento muito substancial, mas a gente tem que lembrar que ainda é um percentual muito pequeno dos casos. A gente está aí de 2 a 5% dos casos hoje sendo iniciados com alinhadores. Então, ainda tem muita oportunidade. Não é mais aquela novidade, não é a super inovação que era há 20 anos atrás, e que bom que não é, porque a gente já tem 20 anos de entendimento do que funciona, do que não funciona, de aprimoramento da técnica para chegar numa certa maturidade de poder falar com segurança o que funciona, o que não funciona, e com isso ter uma relação muito transparente e verdadeira com o nosso paciente, porque senão você não se sustenta no mercado, né? Se for só vender alinhador e não entregar resultado, você vai ter um monte de dor de cabeça no seu consultório, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, que não é só vender, mas é finalizar os casos e terminar os casos com excelência. Ô Bruno, antes de passar a pergunta aqui do Daniel, eu acho interessante, assim, quando eu vejo o slide anterior ali, você colocou aqui, ó, 12 bi por ano, Uhum, e eu sempre pergunto, como eu faço para pegar a minha parte desse tanto de dinheiro? Então, isso aí é olhando já a questão de gestão das nossas clínicas, de como parte desse dinheiro que é gasto na odontologia, o quanto a odontologia gera de negócios ao longo do ano e como eu me posiciono para pegar uma parte desse gasto anual. E quando você me coloca aqui, eu estou interpretando os dados que você colocou. uhum, 5%, vamos colocar mais alto, você colocou de 2 a 5, vamos colocar só 5% dos tratamentos são colocados usando alinhador. Uma coisa uhum, que eu vejo, eu queria ver uma observação sua, um comentário seu. Aqui na clínica eu percebo que o dentista, a maioria do ortodontista que trabalha com alinhador, ele pede escaneamento somente para o paciente que procurou ele para alinhador. E uma batalha minha aqui na clínica, principalmente com os meus colegas parceiros,
é de mostrar que, ao escanear 100% dos pacientes, a ferramenta do alinhador passa a ser uma possibilidade. Então, só de você escanear, naquela técnica de oferecer 3 opções de tratamento, se você entender que o alinhador é o tratamento mais top que você vai oferecer, é o tratamento que você vai pôr para o seu paciente, mesmo que não seja a sua realidade, mas você coloca ali como uma opção. E, querendo ou não, tem uma porcentagem de pacientes, independente da classe financeira que a gente está, tem aquele paciente que só quer o tratamento VIP. Tem, Independente da clínica, tem o paciente que tem, vai querer pagar o mais caro. Então, uma tem. insistência minha é mostrar para o colega ortodontista que escanear 100% dos pacientes é essencial para melhorar o faturamento da clínica. Eu Você vou acha mostrar disso? O que uns. que é a sua visão sobre isso? Como que você procede com os colegas, assim, orientando sobre essa questão do escaneamento? Eu acho fundamental, ainda mais se você trabalha numa clínica multidisciplinar, né? Eu estava atendendo hoje à tarde no consultório, e aí a última consulta foi uma primeira consulta, e uma senhora chegou com o primeiro molar superior fraturado, e aí fizemos o escaneamento, e aí usei o escaneamento para explicar para ela por que que ela tinha que a gente ia fazer uma nova coroa cerâmica para ela e que ela precisava de colocar o alinhador para restabelecer as guias, porque ela tinha um sorriso invertido e ali ela viu, né, o apinhamento, eu mostrei, as raízes estão saindo para fora do osso, é, nos dentes inferiores, esse apinhamento, a mordida aberta, enfim. Então, ela chegou para fazer uma coroa e saiu com o tratamento ortodôntico e vai ter a reabilitação toda posterior à ortodontia, a substituição das resinas e todo o tratamento. Então, eu não consigo trabalhar sem um modelo digital do paciente. Acho que é uma ferramenta de comunicação tremenda. Acho que para qualquer clínica, em qualquer especialidade. E pretendo mostrar ali alguns casos clínicos aqui na sequência que eu acho que vão ilustrar bem como que a gente pode usar essa vontade do paciente hoje de não desgastar os dentes, né, de uma odontologia minimamente invasiva, para vender para o paciente, de fato, uma ortodontia de excelência, onde os alinhadores vão ser utilizados para corrigir o posicionamento dos dentes e a odontologia restauradora vai ser usada para restaurar dentes desgastados, fraturados, escurecidos, cada um com a sua indicação, mas com a maior chance de ter longevidade dos resultados. Então, se a gente tem uma boa função, a estética e a longevidade das restaurações vão ser, com certeza, bem maiores. Muito bom. Você vai mostrar caso clínico agora? Estou Ó, então, finalizando aqui. se você tiver algum caso, o Daniel te perguntou sobre extrusão de dentes posteriores ou correções de giroversões significativas. Então, se você tiver algum caso e que vai ter extrusão de posterior ou giroversão significativa, você já responde a dúvida Show. dele. Tá bom. Deixa eu só concluir essa sequência aqui, aí eu já mostro o caso de extração de terceiro molar, tracionamento de terceiro molar, mais de 2 centímetros de extrusão de dentes posteriores. Fica aí comigo, eu sei que já são 9h30, mas nós temos mais meia hora ainda para bater o papo aqui, né? Bom, dentro do contexto do mercado, Jefferson, não sei se você sabe, mas 75% dos tratamentos ortodônticos são de pacientes em crescimento, são de crianças e adolescentes, não são só de adultos. E a gente está muito preso ainda a achar que alinhador é só para paciente adulto. E cada vez mais as crianças estão buscando os alinhadores, faz parte da cultura, né, dos milênios, já nasceram na tecnologia e eles gostam, entendem e querem também ter esse conforto, ter essa previsibilidade. E quando a gente trabalha
bem essas crianças, a gente tem uma boa adesão. Pô, o tratamento é confortável, mas aí voltando àquela questão dos 6 em 6 meses, né, no paciente que está em crescimento, as mudanças vão acontecendo muito rápido. Então, é ainda mais importante a gente ter a oportunidade de reescanear o paciente, porque muitas vezes agora a gente tem outros dentes que esfoliaram, tem outros dentes que estão em erupção, então a gente procura fazer os tratamentos KIDS em intervalos de 6 em 6 meses, fazer um novo escaneamento também é muito importante. E a gente pode conjugar essa movimentação dentária com as pistas para ter o benefício da correção ortopédica associada às correções ortodônticas, por exemplo, né, a correção de uma protrusão dentária exagerada, com a redução do vergete sendo feita com o avanço da mandíbula e a retroinclinação dos incisivos. A gente tem trabalhado crianças com 15 dias de vida, né, com alinhadores, bebês que nascem com fissura de lábio e palato, é um trabalho social que a gente faz, já atendemos mais de 500 crianças pelo mundo afora, fazendo essa remodelação do processo alveolar, utilizando os alinhadores. Então, a diferença é que a criança ela tem um metabolismo muito acelerado, uma plasticidade óssea muito grande, então as trocas, nesses casos, elas podem ser feitas semanais, porque troca muito rápido. Os tratamentos normalmente são muito rápidos, tratamentos de Ortholiner em crianças, e com NAN são 4 meses de tratamento, a gente fecha totalmente os espaços da fenda, que vão dar melhor suporte para a cartilagem nasal, vão dar uma melhora na nutrição, esticar a columela, diminuir a cicatriz, e dar um apoio psicológico muito grande para as famílias ali, além de diminuir até 80% o número de cirurgias que essas crianças precisam de fazer corretivas, né, principalmente nas cirurgias de nariz. E aí, com essa tecnologia, que é uma placa obturadora, que promove remodelação do processo alveolar, a gente já incorporou a nova tecnologia, a nova tendência, que é a impressão direta desses alinhadores. Então, foram os primeiros pacientes que a gente experimentou, exatamente por causa desse metabolismo, a gente conseguiria ver num espaço de tempo curto, grandes mudanças, né? Finalizar um tratamento em 4 meses. Então, são os casos onde a gente começou a trabalhar com a impressão direta, principalmente porque a gente está trabalhando muito com crianças na Índia, e aí precisava de ter uma impressora na Índia para já imprimir os alinhadores na Índia e chegar muito rápido o alinhador lá, ao invés de gastar 1 ou 2 semanas, a gente está perdendo tempo de tratamento, né, em processo de importação, exportação desses aparelhos. Então, nós começamos a trabalhar o Ortholiner Next com os casos de NAN, que é o Nasal Alveolar Mode, e é um projeto social bem bacana aí, que a gente tem tido a oportunidade de impactar milhares de pessoas no mundo todo. Além de ter essa vantagem do tempo de entrega, né, de você conseguir produzir localmente um aparelho com uma adaptação excelente, tem também a função de memória de forma, que funciona mais ou menos como se fosse um fio de nitinol. A gente aquece esse material e ele fica extremamente elástico, ele fica extremamente maleável. E quando ele resfria e chega na temperatura corporal de 37 graus, ele restabelece totalmente a forma que ele foi originalmente impresso. Então, essa propriedade é semelhante ao fio de nitinol, só que é ao contrário, né? Porque o fio de nitinol você resfria ele para ele ficar super elástico. O alinhador, o Next, a gente vai aquecer ele, ele fica super elástico e a gente consegue uma adaptação superior do alinhador, mesmo em áreas muito retentivas, tá? Em casos de afinamento severo. Então, o Next faz com que a gente elimine uma série de etapas, uma série de erros que podem acontecer na confecção dos alinhadores,
E então a gente não precisa de imprimir mais os modelos, a gente vai imprimir diretamente o alinhador, o aparelho que é desenhado na, em cima do modelo digital que é, que é enviado pela radiologia. Esse aí é o aspecto clínico, né, de como que é super estético, muito semelhante à transparência, as propriedades óticas são muito parecidas do alinhador impresso ou de termo formado. E a gente tem, na verdade, com o Next, algumas diferenças, né? Quem quiser saber mais, tem aí o QR Code para a gente mandar aí também material sobre o Next. O processo, né, de produção, ele é um pouco diferente, porque a gente não vai imprimir um modelo para plastificar, mas a gente vai desenhar o aparelho para depois imprimir o aparelho e aí pós-processar. Toda a etapa antes, escaneamento, preparação dos modelos digitais e o planejamento virtual, ele é basicamente o mesmo para no fluxo de trabalho de terraformado versus o impresso direto, o Next. E por que então que eu vou me preocupar se as diferenças estão só na parte do laboratório e eu não sou laboratório, né? O clínico. Por que me interessa como que foi feito o alinhador? Porque tem muita limitação. Os alinhadores não resolvem todos os casos. Nessa pesquisa feita aí, semelhante à que você fez, Jefferson, com dentistas americanos e canadenses, resultados parecidos. 65% usam alinhadores, né, Clear Aligner Therapy, e 61% não estão satisfeitos com os resultados que estão entregando. 56% acha que brackets são melhores do que os alinhadores. 43% usa bracket para finalizar, porque não consegue finalizar bem com os alinhadores. Então, existe um problema com a forma com que a gente vem tratando os pacientes com alinhadores. Parte está na falha do diagnóstico, parte está em aprovar os tratamentos planejados por uma inteligência artificial, sem, sem entender mais profundamente sobre o planejamento, por falta de suporte. Né? Ninguém nasce sabendo. Né? Então, a gente procura ir cercando de todos os lados ali para ter um processo de produção de excelência, mas também um diagnóstico de excelência, um planejamento de excelência. Então, o que a gente tem da literatura hoje, um resumo é esse artigo aí, que mostra que, na média, a previsibilidade com os alinhadores é de 50%. Movimentos com inclinação dentária chega a 80%, mas outros movimentos, como o movimento de raiz, como eu já tinha antecipado lá, menos de 5% do que você planeja de movimentar a raiz, de fato acontece. A intrusão de dentes posteriores vai bem, mas vai bem significa 60% de previsibilidade, ainda muito aquém daquilo que a gente gostaria de fazer. Né? Então, quando a gente fala, mas então a gente precisa de melhorar o plástico. E, na verdade, esse artigo saiu agora em abril, mostra que o plástico tem pouca influência sobre a previsibilidade dos movimentos. Se é PETG, se é PU, o poliéster, se é o Smart Track, enfim, todos os plásticos que foram avaliados, todos têm basicamente a mesma performance. Por quê? O problema não está só no material, está no diagnóstico, está no planejamento, está na adesão do paciente ao tratamento e está no processo de termoplastificação também. Então, a gente, com isso em mente, né, vem desenvolvendo alguma coisa nova que venha solucionar alguns dos problemas, como a adaptação. A gente tem um material que é mais elástico do que plástico, sofre menos deformação, e é onde a gente consegue fazer mais ativação dentro de forças mais biológicas. Então, o Next ele vai estar em íntimo contato com o dente,
com uma propriedade elástica, sem uma deformação permanente, que me permite fazer ativações maiores, usar menos alinhadores, tratamentos mais rápidos, com a possibilidade de aumentar muito a previsibilidade dos tratamentos. Então, hoje a gente tem a possibilidade de dentro do consultório ou dentro de uma radiologia, ser uma mini Compass, de ser um centro de produção local de alinhadores. A gente fornece os arquivos, todo o know-how para poder imprimir diretamente os seus alinhadores, obviamente, né, dentro do controle de qualidade, com os materiais adequados, essa possibilidade de, em 5 minutos, fazer a impressão de até 6 alinhadores, ela é real e é possível de ter isso dentro do seu consultório ou dentro da sua radiologia para atender os dentistas de uma demanda regional. Então, a gente tem esse produto, que é o Ortholiner Digital, onde a gente envia os STLs para uma produção em office dentro da clínica ou da radiologia. E aí a gente vai ter, nesses aparelhos feitos direto na impressora, uma adaptação melhor, forças ideais e a propriedade de memória de forma nesse plástico que é super elástico. E vai vencer essas áreas mais retentivas e ter um íntimo contato com toda a superfície do dente para aumentar a previsibilidade dos movimentos. Então, aí tem um estudo mostrando que quando você tira o alinhador do modelo, acontece uma deformação plástica, uma deformação permanente e uma desadaptação do plástico na superfície dos dentes, com PETG, com poliuretano multicamada, e muito menor essa deformação com os alinhadores feitos com impressão direta. E, além dessas vantagens, a gente tem a possibilidade de usar a criatividade para fazer designs que vão ajudar na biomecânica, incorporar as pistas diretas, os planos inclinados, esporão, botão, mudar a altura do recorte da margem, gingival, e principalmente a espessura do alinhador para fazer mais ou menos força dependendo da minha necessidade. Hoje já tem bastante estudo mostrando que você variando o recorte da margem e a espessura do alinhador, você vai ter mais ou menos controle da movimentação dos dentes. Então, esse é a nova fronteira, na próxima geração de alinhadores que chegou primeiro no Brasil com o pioneirismo da Compass, está sempre trazendo a tecnologia de ponta para os dentistas aqui. Nós somos a primeira empresa a utilizar escaneamento de modelos, a primeira a usar escaneamento intraoral, a primeira com o modelo de recorrência e agora a primeira com a impressão direta dos alinhadores. A gente consegue variar aí as forças, dependendo da espessura, e com isso a gente consegue também ter ativações maiores, né? Porque esse material ele sempre entrega aproximadamente 100 gramas de força, independente da quantidade de movimento. Então, se eu quiser aumentar a quantidade de força, eu posso aumentar a espessura ou aumentar a quantidade de movimento. O problema é se eu aumentar muito a quantidade de movimento com o plástico, né, do alinhador termoformado, eu vou chegar a 1.000, 1.500, 1.600 gramas de força, 1,5 kg de força, que estão muito fora das forças ortodônticas ideais, que estão normalmente de 100 a 300 gramas. E ali, com os alinhadores feitos com impressão direta, eu tenho uma força muito mais leve e constante ao longo de muito tempo. Eu não preciso de dar uma marretada no dente para ele poder movimentar, mas eu tenho que fazer uma força leve e constante ao longo de muito tempo para que a movimentação ortodôntica aconteça dentro da fisiologia e da remodelação óssea, que é o que a gente objetiva com a ortodontia. Então, como é que eu vou me diferenciar aí no mercado? Eu acho que não tem como a gente fugir de tecnologia, né? Não tem como a gente pensar em fazer mais do mesmo e tentar só competir com redução de preço, porque a concorrência ela está
muito forte. E não são só os dentistas, né? A gente tem empresas hoje vendendo alinhadores direto para o consumidor pela internet, né? Essa aí foi o caso mais icônico, né? O Smile Direct Club, que chegou a vender mais de 1 milhão de tratamentos em 2020, com um modelo de negócios muito pautado na recorrência, com mensalidades ali de US$ 89 por mês, num tratamento de, de US$ 2.000 de custo ali para o cliente final. Só que qual é o problema? Eles tiraram o dentista completamente da jogada e mandavam a caixinha com material de moldagem, né, o At Home Impression Kit, um kit de moldagem caseiro. O próprio paciente se moldava e mandava o alinhador para a empresa, que mandava de volta, então, a sequência de aparelhos para eles usarem e corrigirem os dentes. A grande maioria dos casos não terminou bem, né? Processos e insatisfação múltiplas. Então, esse modelo, eu acho que ele já está caindo em desuso, graças a Deus. Não deu nem muito tempo de chegar aqui no Brasil, mas ele existe, né? Existem empresas com esse modelo de vender tratamento pela internet e hoje eles estão querendo utilizar a mão de obra do dentista para poder fazer parte do acompanhamento, né? E eles pagam lá um valor, uma merrequinha, para a gente assumir a responsabilidade de fazer um IPR, de colar um attachment com o paciente que eles captaram, que eles vão ter todo o lucro. Então, a gente tem que resgatar o orgulho de ser dentista e o valor da nossa profissão, da nossa formação, do especialista e a responsabilidade também dos tratamentos. Se a gente quer ser reconhecido e valorizado no nosso trabalho, a gente tem que se valorizar primeiro, né? São várias as empresas, normalmente tem uma grande empresa da odontologia por trás, a SmileLink, né, da Strauma, Neodente, a SoSmile tem um fundo grande, a Zep, são todas empresas que estão com esse modelo de ir lá nas mídias sociais, captar os clientes, fazer a venda e terceirizar a dor de cabeça com o dentista. O que a gente objetiva é ensinar que a gente não precisa de vencer o concorrente, nem brigar pelo mercado existente, nem focar num nicho onde ou eu vou ter um tratamento premium ou eu tenho que entregar um tratamento de baixa qualidade, baixo custo, mas que hoje a gente tem que focar em tornar a concorrência irrelevante, fazer o que ninguém mais faz, criar e capturar novas demandas do mercado e ter, sim, sempre alta qualidade na entrega e baixo custo de produção, para a gente ter margem generosa que permite a gente investir em gestão, investir na equipe e estar sempre com o nosso cliente muito satisfeito. Essa é a filosofia aí, né, a estratégia do Oceano Azul, e é onde a gente vem sempre batendo nessa tecla. Porque quando a gente pensa em custo, o maior custo que a gente tem dentro do consultório é o nosso salário, o nosso prolabore, a hora clínica. Então, pensa no custo de fazer um refinamento onde você tem mais placas do que você planejou inicialmente. Esse é o maior custo, não é o custo do aparelho. Ainda que você estiver pagando por alinhador, se você tiver que refazer o tratamento todo de novo, quanto custa a sua hora clínica? E quanto custa emocionalmente para o seu paciente não conseguir terminar dentro do prazo que foi estipulado? Então, a gente tem que investir mais tempo no diagnóstico, mais tempo no planejamento, para a gente ter mais lucro, ter menos retrabalho e ter melhores margens, trabalhando com alta qualidade para todo cliente satisfeito que vai indicar novos clientes e manter a nossa clínica sempre numa posição de destaque no mercado. Então, a gente tem alguns pacotes e tem um modelo, né, da recorrência do plano, dependendo ali de como você pretende trabalhar. Eu tenho trabalhado na minha clínica quase que exclusivamente com o plano, o custo é menor,
as margens são, eu acho mais interessante, né, antecipar o meu lucro e diluir a minha despesa ao longo do tempo de tratamento e gerar um fluxo de caixa sempre positivo. Eu não estou pegando a entrada para pagar o laboratório, estou pegando a entrada para reinvestir no meu negócio. E as mensalidades, elas vão sendo pagas, eu vou executando o trabalho e assim eu tenho sempre um fluxo de caixa positivo. Tá? Esse é mais ou menos o modelo que eu tenho trabalhado no meu consultório. Eu cobro a entrada de 4.000 e estipulo qual que é o prazo de tratamento, o valor da mensalidade. E se eu preciso de mais tempo, não tem problema, ele continua me pagando aquela mensalidade de 500, 600, 400, depende da sua realidade, do seu consultório. Estou claro? Como água cristalina da fonte natural. Vou mostrar aqui uns casinhos para a gente ilustrar isso daí, nesses 10 minutinhos aí que ainda temos, né? Mas, para ilustrar o que você me falou, né? O paciente chegou no consultório e falou, Bruno, eu quero trocar a restauração do 12. Tá com essa resina, manchou. Não, peraí, deixa eu fazer um diagnóstico. Deixa eu ver como é que está a sua articulação, deixa eu ver se tem perda óssea, deixa eu ver se tem alguma outra variação. Eu sempre peço tomografia de face de todos os meus pacientes desde 2007, então já é o meu protocolo para pacientes adultos. Eu não peço perepicais de boca toda, eu peço uma tomografia de face, eu vou ver todas as raízes, todo o osso, toda a articulação, vias aéreas. E nesse caso, como a queixa dele era estética, eu planejei uma alteração da anatomia dos dentes. Fizemos isso guiado pelo sorriso, guiado pela face. Fizemos um test drive impresso, né, e aí testamos em boca o projeto, ele gostou muito. E eu falei com ele, pois é, mas para fazer isso em boca, não ficar tão volumoso, a gente precisa de desgastar um pouco os dentes, ou você vai usar um aparelho e a gente vai posicionar esses dentes de maneira a minimizar o desgaste dos dentes. Ele falou, poxa, Bruno, eu vim aqui para trocar uma resina, você me vendeu 10 facetas e agora ainda vai me colocar um aparelho também? Não, o aparelho só vai pôr se você não quiser desgastar o dente. Não, lógico que eu não quero desgastar o dente. Vamos colocar, então, o aparelho, 7 alinhadores, 3 meses e meio de tratamento, redistribuindo os espaços e finalizando ali o alinhamento inferior também. E em 4 meses, a gente fez toda a reabilitação estética e funcional do paciente, né? Ao invés de usar a resina bisacrílica, a gente faz os provisórios com o PMMA ou a resina para impressão de provisórios. Faz depois a réplica desses provisórios que foram ajustados em boca, maquiados, texturizados, para dar toda a naturalidade, qualidade do trabalho final para o paciente, a naturalidade do trabalho. Alguns pacientes já chegam com as facetas antes da ortodontia, né? Que, em muitos casos, eu acredito que é uma decisão equivocada. Essa menina, ela com 15 anos, fez essas facetas. Nesse caso, foi acertado, porque ela teve um câncer de mandíbula e não podia usar aparelho. 15 anos depois, as resinas estavam já mostrando um sinal de degradação e o apinhamento piorou. E aí ela me procurou, falou, Bruno, os dentes não cabem na boca, eu queria ver o que dá para fazer. E, e era esse aí o aspecto, ela estava com o primeiro e o segundo molar condenados, superior do lado esquerdo, também na panorâmica, o segundo molar, o primeiro molar com lesão de furto, no lado que ela sofreu a radiação. E aí que a gente pensou, vou tracionar o terceiro molar e colocar ele
no lugar ali do segundo molar. Então, a gente fez o planejamento depois de ter sido liberada pelo médico, né? Falou, não, pode colocar o aparelho, já não tem problema, você não está mais fazendo químio, nem rádio, talvez tenha uma maior chance de reabsorção de dentes ou dificuldade na movimentação, mas ele falou, olha, para mim você é um paciente normal, você já pode colocar um aparelho sim. A gente planejou primeiro um tratamento mais simples ali na região anterior, focado para dissolver o apinhamento na região inferior e reduzir a biprotrusão para tratar a queixa principal dela, que era essa biprotrusão, né, que os dentes não cabiam na boca. E aí, como um bônus, falou, vamos tentar tracionar o terceiro molar, o 28 no lugar do 27. Se der certo, nós temos aí mais um pilar para uma ponte fixa no futuro, já que implantes não tem uma indicação ali, a chance de sucesso é baixa na área de que sofreu radiação, a instalação de implantes. Então, fizemos o tracionamento do terceiro molar e fizemos aí um primeiro refinamento, colocando mais torque, corrigindo a classe 2, fazendo a distalização sequencial dos dentes do lado direito, empurrando dente por dente, até chegar numa relação de classe 1, e isso acaba ajudando também a reduzir a biprotrusão. Então, foi feito depois uma segunda etapa de tratamento aí com 12 alinhadores. Então, foi 6 meses, depois mais 6 meses, até a gente chegar nessa posição, a APM do lado esquerdo com a cicatriz ali da radiação, mas a paciente tinha uma simetria facial, uma face agradável, e não comprometia, não tinha interesse também em fazer cirurgia ortognática. A gente tirou o terceiro molar lá da região dele e colocou ele aí rente à distal do primeiro molar. E aí, depois de um ano, fizemos mais um refinamento, mais um detalhezinho, mais 4 meses de finalização, acertando os toques e fazendo um pouco mais de retroinclinação. E aí, depois de 18 meses de tratamento, a intercuspidação, a classe 2 do lado direito corrigida, a linha média, engrenamento do lado esquerdo e o terceiro molar na posição do segundo molar. E a curva do sorriso e o antes e depois aí, né, o sorriso, o pedamento labial, o levantamento, ela ficou bastante satisfeita, como que ela chegou, como que a gente terminou, depois de removido todas as resinas. Ela falou, Bruno, eu quero que tira tudo, não quero nada de resina. Então, todos esses dentes são os dentes naturais, não tem nenhuma gota de resina, com exceção da borda incisal, que estava fraturado aqui no 21. Tem um pouquinho de resina aí na borda do 21. Então, hoje, né, depois de 12 anos de mercado, né, com o Ortholiner, mais de 20 anos de alinhadores, a gente sabe que essa ideia de que os tratamentos vão ser mais rápidos e mais previsíveis, na verdade, o que a literatura vem para nos mostrar é que não é mais rápido e não é mais previsível. O tempo depende da biologia, e não tem jeito de 9 mulheres grávidas fazer um bebê em um mês. Então, a gente precisa de tempo para que a remodelação aconteça, que a movimentação ortodôntica aconteça. Se a gente quiser reduzir o tempo, nós temos que trabalhar no diagnóstico e planejamento. Se a gente quiser aumentar a previsibilidade, a gente precisa de trabalhar na colaboração do paciente.
Quanto mais o paciente usa, mais previsível fica, desde que eu tenha feito também um bom diagnóstico, um bom planejamento. O que sobra é que a gente tem um tratamento muito mais confortável do que o tratamento convencional, muito mais estético, e os pacientes estão dispostos a pagar mais por esse conforto adicional que a gente pode proporcionar com os dos alinhadores. Isso pode trazer mais rentabilidade, mais lucratividade para o nosso negócio, com tratamentos que muitas vezes envolvem menos tempo de cadeira e a gente consegue atender mais pacientes com alinhadores do que com ortodontia convencional. Então, hoje, a gente sabe, se quiser ter bom tratamento, invista em diagnóstico, planejamento e colaboração do paciente. Acho que era isso aí que eu queria passar para vocês. Falta 1 minuto para as 10. Não sei se a missão está cumprida, ou se vocês querem fazer perguntas, como é que está aí? Bruno, eu acho que, em consideração a esses colegas que ficaram até aqui assistindo essa palestra tão rica em detalhes, em conteúdos, eu acho que, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está disposto aqui, eu pelo menos estou disposto aqui a dar para ele, abrir aqui para ele fazer essa pergunta diretamente aqui para você. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu não comentei, perguntando se é necessário fazer o credenciamento. Não, a gente só vende para dentista, mas a gente recomenda que seja feito, que faça o credenciamento para entender os detalhes de como fazer um pedido, de como conduzir os tratamentos, né, da melhor forma possível. Então, esse credenciamento online ele é uma recomendação e hoje ele está sendo ofertado para, na compra do primeiro caso, você tem 50% de desconto no credenciamento, com um custo de R$ 800, sai por R$ 400 na compra do primeiro caso, uma forma da gente tornar essa, essa informação, né, você pode acessar quantas vezes você quiser, online, fica gravado, então é um conteúdo bem rico. Mas a gente dá toda a orientação, se o dentista não quiser fazer o credenciamento, já domina a técnica, a gente atende e dá o suporte mesmo para quem não fez o credenciamento. Tá? Não foi que tentou? Dalila, né? Dorgas Maria, Foi a Dalila. obrigado. Malu, obrigado. Daniel, valeu. Beleza. Mais alguma questão, gente? Bom, Bruno, eu acredito então que, já que não teve mais nenhuma dúvida, queria te agradecer mais uma vez aqui por ter disponibilizado seu tempo, trazido esses conteúdos novos aí, principalmente apresentando a sua empresa, as suas soluções, para quem já trabalha e não conhecia, e para quem ainda não está trabalhando, você trouxe toda uma realidade nova e de como esse colega que ainda não está trabalhando com a Compass, como ele faz para estar trabalhando. Depois a gente vai conversar mais sobre essa parceria da Compass com a Clínica de Radiologia. Vou deixar aqui já gravado para quem está aqui, for radiologista ou colega radiologista do grupo Odonto Expert que assistir depois a gravação. Você se propôs a apresentar, né, esse credenciamento da Clínica de Radiologia para a Clínica de Radiologia ser um parceiro Compass. Isso. Então, eu vou deixar avisado lá no grupo da radiologia, que eu acho interessantíssimo a gente assumir esse papel de estar levando essa inovação para dentro das nossas clínicas, para dentro das clínicas dos dentistas parceiros. Então, isso fica uma nova apresentação ali para quem tiver interesse, principalmente que eu vejo essa necessidade de uma cidade pequena, onde o radiologista não tem o scanner e o dentista
também não têm acesso ao escaneamento. Com essa parceria com a Compass, a gente vai estar podendo levar a possibilidade de alinhador para pequenas cidades onde o paciente às vezes já está até procurando. Exato. Então vamos inovar mais uma vez com a Compass e com as clínicas de radiologia que não têm o scanner, para a gente levar essa possibilidade do tratamento com Isso. alinhadores para essas pequenas cidades, para esses pacientes que estão sem acesso no momento. Maravilha. E eu trouxe uma outra dimensão que a gente não tinha nem conversado ainda, deixei uma surpresa aí para os próximos capítulos, que não só a gente tem a possibilidade de ter centros de escaneamento, mas em breve eu acredito que as radiologias vão ser centros de produção para tornar a entrega dos alinhadores ainda mais ágil, mesmo em qualquer lugar do mundo, né? Acho que a radiologia pode ter também um papel para aproximar a produção, a entrega, reduzir os custos, fretes e os prazos para que agora com o Next isso esteja cada vez mais perto do consultório de cada um de nós dentistas aqui do Muito Brasil. interessante. E isso, como se diz, dentro da plataforma onde a gente avalia, né, usando aquela ferramenta do SWOT, isso é uma oportunidade e uma tendência de mercado que nós vamos estar podendo aproveitar com a Compass, uma parceria com a Compass, para transformar o radiologista num parceiro mais inovador para o dentista em cada cidade. Então, nós vamos estar Isso aí. acompanhando de perto aí, você é um parceiro da Odonto Expert. O ano passado você também esteve na primeira semana do alinhador. É sempre muito desafiador quando a gente começa um planejamento desse, né, um evento. Esse é o segundo e a tendência é sempre estar crescendo. Mais uma vez eu te agradeço pelo apoio incondicional, pelas trocas de ideias, pelas sugestões. Então, muito obrigado mais uma vez e parabéns para todos os colegas que ficaram aqui, se disponibilizaram a aprender um pouquinho mais para melhorar essa rotina nas nossas clínicas, para entregar melhores resultados para os pacientes. Beleza. Ó, tem uma última pergunta aqui. Se pode usar qualquer scanner. Nós temos uma lista grande de scanners que são aceitos, a maioria deles tem resolução suficiente, precisa de ter a técnica adequada ali para fazer um escaneamento, só porque foi usado um scanner intraoral não é a prova de falhas, existem erros também envolvidos na técnica de escaneamento e uma boa clínica de radiologia ou um assistente bem treinado é perfeitamente capaz de fazer Sim. um escaneamento de alta qualidade, independente do scanner que se tem. Né? Hoje tem muitos scanners bons, com custo acessível, e a Compass oferece, né, o scanner hoje no comodato, aí no aluguel com valor reduzido, ou no comodato, dependendo do volume de consumo que a clínica tem. Então, acho que é isso. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, gente. Até logo. Boa noite. Obrigado aí pela Caso Bruno, atenção de obrigado. todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.